Olá pessoal, vamos falar um pouquinho sobre as seringas. As seringas que também são materiais, para preparo e administração de medicamentos. Nós conhecemos as seringas conectadas em uma agulha, como esta seringa de insulina, conectada a uma agulha 13 por 4,5. Bom, como elas vêm para nós? As seringas, elas vêm embaladas assim, ó. Então, nós, quando precisamos utilizar, nós removemos, destacamos uma seringa da outra e observe. Aqui está a ponta da seringa. Nós nunca abrimos uma embalagem pela ponta dela, porque o risco de contaminar com a nossa mão é muito grande. Nós abrimos aqui, ó, pela parte que vai estar próximo ao êmbolo da seringa, ó. Veja que ela já vem, descolada essa parte, já para facilitar o nosso trabalho, para fazer então a abertura, desse pacote e poder então pegar a seringa para a manipulação. Essa é uma seringa de 10 ml, E se nós formos estudar as partes da seringa, nós temos aqui, nós temos o corpo da seringa, Vou virar ela para que vocês possam acompanhar com a imagem. O êmbolo, aqui essa parte é chamada de flange. Essa parte aqui é o bico da seringa, nesse caso aqui ela é de rosca, então ela leva o nome de luer lock. Quando eu tenho um bico liso, é chamado de luer slip, ó, como essa aqui. Tá vendo a diferença entre uma e outra? O que isso significa? Significa que quando eu vou conectar uma agulha, a luer lock, ela é de rosca, ó. Eu rodo ela para conectar, assim como eu rodo para tirar a agulha. Enquanto uma luer slip, eu só encaixo, porque ela é lisa. E removo também a agulha, desencaixando dessa maneira, e não rosqueando. Então, temos o corpo, o êmbolo aqui dentro, ó. Toda essa parte interna aqui é o êmbolo. A gente nunca toca no êmbolo. Aí temos a flange aqui, que é para nos auxiliar, quando precisamos aspirar. E o bico, nesse caso, luer lock. Bom, aqui para vocês, nós temos uma seringa de 20, a de 10 de 2 tipos de bico, A de 5 ml, a de 3 e a de 1 ml, que na verdade aqui tá com essa de 1 ml, ela está em unidades, para insulina. Temos ela também em ml, 1 ml com divisões em ml. Percebam que na imagem, na verdade, a gente tem mais tipos de seringa, ó. 60 ml, 30 ml, 20, 10, 6, 5, 3, 2,5. De 1 ml a gente tem, vários tipos de seringa. Os dois principais é em unidade e em ml. E temos também seringas de insulina de 0,5 ml ou 50 unidades, 0,3 ml ou 30 unidades, e também temos de 20 unidades, que não está representado aqui na imagem. Bom, o que é mais importante para um técnico de enfermagem entender das seringas? O que significa essas graduações aqui? O que esses risquinhos em ml representam para nós? Porque nós vamos precisar aspirar determinados tipos de soluções, que são mls prescritos, São prescrições médicas. Então, nós temos que entender o que estamos aspirando. Então, a graduação da seringa é o que nós precisamos saber.
E também qual tipo escolher, né? Qual volume escolher para o tipo de medicação que eu tenho que aspirar, se ela é endovenosa, se ela é intramuscular, se ela é subcutânea ou intradérmica. Porque, por exemplo, a de 20 e a de 10 eu utilizo principalmente para soluções endovenosas, né? Ou preparo de medicação, por exemplo, a de 10 vai depender do volume da ampola, do frasco ampola, né? Mas a de 20 principalmente é utilizada para medicação endovenosa quando eu vou fazer direto na veia do paciente, ou seja, eu não estou usando um soro para injetar essa medicação, eu estou usando apenas a seringa com a medicação aqui dentro, completada com um soro diluente, para poder fazer essa injeção no paciente diretamente em sua veia. Enquanto que a de 5 e a de 3 ml eu vou estar utilizando principalmente para medicações intramusculares. Que a medicação intramuscular ela vai aí de, por exemplo, 0,5 ml até, se você for fazer no glúteo, né, um máximo aí de 5, sendo recomendado 3, né? Enquanto no deltoide eu faço menos, porque é um músculo menor, né, até 2,5 recomendado. E esses volumes, essas seringas, elas representam esse volume intramuscular. E é até uma questão de segurança, pessoal, porque eu posso me confundir usando uma de 10 e acabar fazendo mais volume do que é permitido no músculo. Eu não posso passar de 5 ml, né, no glúteo. Então, eu já uso seringa, já que me norteia, né, de 5 ou de 3, já que me norteia para esse tipo de administração de medicamento, já para evitar problemas, né? É claro que eu vou prestar atenção na graduação dela, na medida, mas a gente já meio que tem as seringas certas para aquela via e para o volume que vai administrar naquela via. A seringa de 1, como está representado aqui, ó, de insulina, né, por unidade, significa que eu tenho 1 ml que corresponde a 100 aqui unidades, ó. Ela é uma seringa mais fininha, né, a graduação é por uma em uma unidade, né, porque tem paciente que a gente vai injetar nele 5 unidades de insulina, 6 unidades, 10, bem pouquinho mesmo. Heparina também, às vezes, é uma solução bem pouquinha. Então, a gente precisa usar essa seringa aqui que é menor, tá? E aí, normalmente, ela já vem com agulha, mas a gente tem ela também sem vir com a agulha, tá? Às vezes, a gente tira ela do pacotinho, ela já está assim. A gente já aspira a medicação e já fica pronta para administrar, ó. Nós temos ela assim em unidade, temos também ela 0,2, 0,3, 0,4, né? Na verdade 0,1, né? 0, 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5 até chegar em 1,0, que é 1 ml. Aqui eu não tenho para mostrar para vocês, né? Essa de ml, mas tenho essa daqui que corresponde à mesma coisa, só tá mudando a sigla aqui que tá em unidade de insulina. Mas tanto dá para usar uma quanto outra, na falta de uma a gente usa outra, porque é correspondente ao mesmo tamanho e a graduação a gente consegue, por exemplo, 60 corresponde a 0,6 na outra, então é só ter esse pensamento que a gente consegue fazer a medicação da mesma maneira. Por isso que eu falo para vocês, o mais importante é a gente saber o quê? A graduação da seringa. Eu vou estar falando com vocês um pouquinho sobre isso agora. Então, se eu pego aqui uma seringa, ó, de 20 ml, vamos olhar para a graduação dela. Nós temos aqui o 10 e o 20. Estão vendo esses traços no meio aqui, entre o 10 e o 20? Significa que é a metade. Então, se eu contar, né? 11, 12, 13, 14, 15 ml, ó. 16, 17, 18, 19,
20. Significa que essa seringa, ela é de 1 em 1 ml, ó. Eu tenho, ó, o tracinho do 0, 1, 2, 3, 4, olha lá, 5, o meio, né? 6, 7, 8, 9, 10 ml. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, ó. A seringa de 20, então a graduação dela é de 1 em 1 ml. Vamos supor que eu estou aspirando uma ampola, né? Vou aspirar agora uma ampola que ela contém 8 ml. Então, eu trago aqui, ó, o êmbolo, ó, até aqui. Tá vendo que o risco da borracha fica no risquinho do que corresponde a 8, ó, né? Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ó. Não é ali que vai ficar, ó, é o risco da borracha, olha lá. Ele já é assim, já para o primeiro risco dele, ó, já para acertar o volume, tá bom? Isso daqui, ó, esse abaulamento que nós temos na borracha é para contabilizar esse abaulamento que a gente tem lá na ponta, ó. Então, a seringa ela já foi feita, né, já pra gente visualizar certinho aqui, já descontando os espaços pra gente ter exatamente os 8 ml que eu quero aspirar. Se eu fosse fazer uma medicação endovenosa, eu iria preencher com soro até 20, ó, para dissolver essa solução que eu acabei de aspirar para fazer endovenoso, que é dentro da veia do paciente. Por que eu não faço medicação pura, né? Algumas sim. Algumas, como por exemplo o Lasix, pode ser feito puro, que é um diurético. Mas a maioria das soluções endovenosas eu dissolvo, né? Vou diluir ela para não queimar a veia na hora que entra, né? Para não causar dor, para não causar dano nesse vaso, porque a medicação está concentrada. Então, normalmente a gente usa essa seringa grande de 20 para diluir e poder administrar uma medicação que está mais viável, né? Para entrar na veia do paciente. Aprendemos, então, que a seringa de 20 é em 1 ml. Vamos ver a de 10? Ó, a de 10, veja, é mais difícil de ver, né? Que os tracinhos estão todos mais juntos, né? Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Então, eu tenho aqui o 0. Se aqui eu tenho 2, significa que esse do meio é o 1, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ml, ó. Será que cada tracinho corresponde ao quê? Ó, eu tenho 5 tracinhos para 1 ml, significa então que eu tenho 0,2 ml em cada tracinho, ó. 0,2, 0,4, 0,6, 0,8, 1. 1,2, 1,4, 1,6, 1,8, 2. E se eu for somando de 0,2 em 0,2, eu vou chegar até os 10 ml aqui. Então, veja, essa graduação, ela já mudou para de 20. Então, percebam, cada seringa tem a sua graduação. Né? Então, a gente tem que entender isso. Qual é a medida de cada tracinho? Não é padrão nas seringas, até porque seus tamanhos mudam. Então, para que eu possa administrar medicamento, eu tenho que entender isso, para eu saber o que eu estou aspirando, né? Bom, aqui também é uma de 10, que também está na mesma graduação, né? Correspondente. A única coisa que muda é o bico. Luer lock de rosca, luer slip, bico liso. Vamos para a seringa de 5 ml, ó, a metade da de 10. Como será que é essa graduação? Então, eu tenho ali, ó, metade de 1 é meio, né? Então, meio, 1, 1,5, 2, 2,5, 3,
3,5, 4, 4,5 e 5, né? Lembrando que eu tô relando em tudo aqui na seringa, na hora de preparar vocês vão ver que tem partes que eu não relo, tá? Então, só para... Agora nós estamos focando na graduação, então eu não tô focando na técnica asséptica. Vejam, voltando para a graduação então, o primeiro risco é o 0, e quantos risquinhos eu tenho até o 0,5 aqui? Vai somar 5 risquinhos, então significa que eu tenho 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 0,7, 0,8, 0,9, 1. Então, essa daqui é de 0,1 em 0,1. A graduação, veja, ela mudou para de 10. Lembra que a de 10 era de 0,2 em 0,2? A de 5 é de 0,1 em 0,1. Então, as graduações, elas são diferentes. Ok? Vamos ver, então, a de 3 ml. De 3 ml. Bicolor slip, vamos lá. Também é uma seringa, ó, de 0,5 em 0,5 aqui na nomenclatura. E ela também é igual a de 5, de 0,1 em 0,1, ó. 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5. 0,6, 0,7, 0,8, 0,9, 1 ml. E vai somando, somando até chegar em 3 ml, ó. Ok? Aqui bateu a graduação de uma com a outra, por coincidência, mas normalmente as seringas não têm a mesma graduação nelas, tá? Porque o tamanho muda, né? O volume dentro dela muda. Vamos ver então agora a seringa de 1 ml. Muita gente faz muita confusão com essa seringa, não consegue entender que aqui tem 1 ml, ó, por ela ser tão fininha assim, né? Eu chamo vocês para pesquisar o que é o ml, não é? Porque a gente também precisa entender essa medida para entender o volume que está colocando aqui dentro. Não temos lá a nossa xícara de leite que a gente toma 200 ml, o copo de água, né, do requeijão 200 ml. Entenda, aqui nós temos dentro dessa seringa, ó, 1 ml. Então, em proporção é bem pouquinho, né, aquilo que a gente está acostumado no dia a dia. Essa aqui é uma seringa que vai ficar difícil mostrar para vocês, ó, porque o foco da câmera não tá pegando direitinho. Mas eu vou estar falando aqui para vocês, ela tá em unidades, 10, 20, 30, 40, até 100 unidades, que o todo, as 100 unidades, corresponde a 1 ml. Tá vendo que tá até escrito aqui, ó, 1 ml ali, ó. O 10 corresponde a 0,1 ml. 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 0,7, 0,8, 0,9. Vamos puxar mais um pouquinho aqui. Ops. Vamos tentar parar um pouquinho a câmera. 0,9, 0, 1,0, 1 ml, tá? Aqui no 100. Ela tem, vamos ver quantos risquinhos que ela tem aqui para chegar no 10, ó. O 10 tá com risquinho no meio, significa que é 5, né? Esse maiorzinho aqui. Tem o risquinho do 0. E veja, é de 1 em 1, gente, unidades de insulina, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, isso é muito importante para vocês saberem. Precisa entender que quando o médico prescreve 15 unidades de insulina, né? Vamos colocar o nosso êmbolo no lugar certo para vocês entenderem, né? Ó, eu vou aspirar até onde?
10, 11, 12, 13, 14, 15. Ó o risquinho da borracha no 15. Não é pra cá, ó. É o primeiro risquinho da borracha ali no 15. Ah, preciso administrar 33 unidades. Fica ruim para vocês verem aqui, ó. Mas eu estou no 33 unidades aqui. Então, precisa entender unidades e versus o ml. Se fosse 0,3 ml, que eu preciso administrar ali, ó, no 30. A minha primeira borrachinha, a primeira listrinha da borrachinha, significa 0,3 ml. Eu não tenho aqui a seringa em ml, senão eu iria mostrar uma ao lado da outra. Vocês poderiam entender um pouquinho melhor. Mas é correspondente. Todas as duas têm 1 ml, elas são do mesmo tamanho. 20 corresponde a 0,2, 30 a 0,3 e por aí vai. Tá? Bom, espero que vocês tenham entendido um pouquinho sobre as seringas e as suas graduações. É preciso entender o que é o ml, olhar para a seringa com atenção, né, para suas graduações com atenção, ver o que ela está nos mostrando, né, em números, e pensar um pouquinho quais são esses risquinhos em volume, para poder então ser aspirado corretamente o volume a ser administrado. Isso é de extrema importância. Há medicações que um pouquinho a mais vai fazer muita diferença e você vai estar colocando em risco a segurança do paciente por ter aspirado um resquício a mais de medicação. Então, por isso é importante saber essas graduações de seringa. Bom, pessoal, nos vemos então na próxima aula.